E aí, galera do Tecli, nessa semana a gente vai fazer uma série de comparativos. Muita gente vinha pedindo aí para a gente fazer comparativos. Pois é, vamos fazer comparativos nessa semana de smartphones e alguns deles vão ser bastante polêmicos. É o caso desse de hoje, que a gente vai comparar o Asus Zenfone Selfie, isso mesmo, o smartphone do ano passado, com o Asus Zenfone 3, lançado aí o mês passado aqui no Brasil e lançado em junho lá na China. Então, esses dois smartphones, eles têm muitas coisas em comum, apesar do preço ser tão diferente um do outro. Olha lá, eu estou fazendo aqui pelo Tudo Celular, o comparativo, o Asus Zenfone Selfie está nessa faixa aí, 1124, em alguns lugares você encontra ele por 1200, outros lugares um pouquinho a menos, mas é nessa faixa aí, não passa disso. E o Zenfone 3, que é um novo Zenfone, esse é o Zenfone 3 com 32, melhor, com 64 GB de memória RAM e não, esse é o Zenfone 3 com 64 GB de memória interna e a mesma tela, 5,5 polegadas, igual à tela do Zenfone Selfie. Por isso a gente está fazendo também essa comparação pelo tamanho deles, apesar de algumas diferenças, e essas diferenças eu vou mostrar para vocês agora quais são. Primeiro, eles têm o sistema operacional diferente, claro. O Zenfone Selfie foi atualizado recentemente, aí em julho, recebeu o Marshmallow, versão 6.0, e o Zenfone 3 já vem com a versão 6.01 e a Zenfone 3.0, enquanto o Selfie não tem a Zenfone 3.0. Isso significa que o quê? Significa que, claro, os três têm um sistema operacional mais avançado, óbvio, não podia ser diferente, e o Asus Zenfone Selfie ainda não está com o sistema completamente atualizado, mas sim já está com Marshmallow, então ambos se equivalem no sistema operacional, apesar da Zenfone do 3 ser mais avançada. Claro, aqui está dito lá, um foi lançado em fevereiro de 2015, o Selfie, e esse em março de 2016, apesar de que ele chegou no Brasil somente agora, no final de agosto, início de setembro. As dimensões são um pouco diferentes, olha ali, o Selfie ele é um pouquinho maior por causa daquela câmera que ele tem em cima, que realmente é bem generosa, tem 13 megapixels, também ganha do 3 em relação a isso, e a altura do Zenfone 3 é menor, então é 15,2 por 15,6. Eles têm a largura praticamente igual, 7,7 centímetros, mas o Zenfone 3 é mais fino, tem 7,6 milímetros, enquanto o Selfie ele tem 10 na parte mais larga, né? Porque na parte mais fina lateral ele tem 3 milímetros. Claro que por causa do tamanho, o Selfie também é um pouco mais pesado, 170 gramas contra 155 do Zenfone 3. Vamos para as notas aí, olha só. O Tudo Celular deu 7,9 de custo-benefício para o Zenfone 3 em comparação ao Zenfone Selfie. Vocês vejam que a nota não é muito distante, hein? Apesar do preço aqui, ó, olha a diferença de preço, mais de R$ 600 aí a diferença, quase R$ 600 a diferença de um para o outro. Então, apesar dessa diferença, a nota deles se equivalem. O hardware, sim, claro, o Asus Zenfone 3 é um pouco melhor, mas o Zenfone Selfie tem uma diferença aí que também não é muito grande, a gente vai falar disso daqui a pouco. A tela de ambos é semelhante, olha ali, as notas são iguais. As câmeras do Selfie eu diria que é melhor do que a do Zenfone 3, apesar do Zenfone 3 ter alguns recursos um pouco mais assim avançados. E o desempenho, claro que do Zenfone 3 é um pouco melhor que o do Zenfone Selfie. Mas, olha, não sei se essa diferença de R$ 600 aí compensa, de quase R$ 600 compensa a compra do 3. É isso você que vai decidir. Em matéria de banda quadriband, os dois são quadriband, os dois são dual SIM. No caso do Selfie, por causa do tamanho dele, ele é micro e o Asus Zenfone 3 é nano e micro, sim. O cartão, né, aquele cartão do telefone que você coloca no smartphone, obviamente. O Selfie é o Snapdragon 615 contra o Snapdragon 625 do 3. Ambos são lá Cortex A53.
porque o Selfie ele tem um quad-core 1.7 GHz, rodando 4 1.7 e 4 núcleos a 1 GHz, enquanto que o Zenfone Asus 3 ele tem também um octa-core com 2 GHz de poder aí, de fogo, de processamento. Muitos falam dos nanômetros, né, que o Asus Zen 3 ele tem 14 nanômetros. Pois é, o Asus Zenfone Selfie tem 28 nanômetros. Então, claro, essa diferença aí desses nanômetros que se equivalem também no processamento, que no caso do Zen 3 é mais econômico, claro, tem um poder de fogo um pouco melhor, porém ele é mais econômico porque o Snapdragon 625 também é mais econômico com relação à energia. Aí isso vai repercutir na bateria também. Ambos são 64 bits, ambos têm uma Adreno, só que o Selfie tem a 405, enquanto o Zenfone 3 tem a 506. É a placa gráfica que faz uma diferença na hora dos jogos. O Zenfone 3 tem 4 GB, o Selfie tem 3. Mas é uma diferença pequena aí, porque boa parte dos aplicativos, com exceção de alguns jogos mais pesados, nunca vão ocupar esses 4 GB, eles vão ficar sempre aí na base dos 2 GB, 2 GB e meio, não alcançando aí, não usando toda a capacidade de processamento desses smartphones. O poder de, claro, memória interna do Zenfone 3 é muito maior, o dobro praticamente do que a do Zenfone Selfie. Mas olha, para você encher 32 GB de memória com coisa arada, você tem que ter bastante coisa. Claro que tem o cartão, né? A memória expansível do Zenfone Selfie é até 128, mas eu não conheço até hoje quem coloca um cartão de 128 no smartphone. E do Zenfone 3 de 2 teras, que eu também desconheço alguém que faça isso. Bom, ambos têm a mesma tela, tamanho de tela, 5,5, mesma resolução de tela, eles se equivalem nesse aspecto, têm a mesma densidade de pixels, os dois são IPS LCD, têm a mesma tela capacitiva, multitoque, 16 milhões de cores, com a vantagem aí para o Selfie de ter Gorilla Glass 4, enquanto o Zenfone 3 tem o Gorilla Glass 3. Olha só que interessante, né? Então, o Asus Zenfone Selfie acaba sendo aí mais resistente. Você que é meio desastrado, costuma derrubar smartphone, então muito cuidado. Vai ter que ter uma case, vai ter que ter uma capinha, enfim, para o Zenfone 3, porque ele é vidro na frente, vidro atrás, e com Gorilla Glass 3, ou seja, um vidro um pouco mais fraco que o do Selfie, derrubou, vai quebrar. Tem também a questão das câmeras. E aí, o Selfie eu acho que sai na frente, porque ele, apesar de ter uma câmera traseira de 13 contra o 16 megapixels do Zenfone 3, a resolução dessa câmera do 3 é melhor, mas eles têm a mesma abertura, a estabilização ótica diferente da digital do Zenfone Selfie, é melhor também a ótica, mas eles têm o mesmo autofoco, foco por toque, dual LED, igual a HDR, localização, enfim, tudo neles é semelhante. Porém, a frontal do Selfie, como o próprio nome está dizendo, é Selfie, então eles têm 13 megapixels, é melhor, ainda é, um ano depois, ainda é disparada a melhor câmera frontal de todos os smartphones aí já lançados, em matéria de qualidade, software também e tudo mais, claridade, porque ela é idêntica à traseira, contra os 8 frontal do Zenfone 3. Sem falar que o Asus Zenfone 3 ainda tem flash na câmera frontal e o Asus Zenfone 3 não tem flash na câmera frontal. Então, se você gosta de selfie, vai ter que pular para o Zenfone Selfie com certeza e economizar aí os quase R$600 dessa brincadeirinha. A resolução de vídeo, claro que o Zenfone Selfie grava em 4K, mas eu fico perguntando quem é que tem um monitor de 4K em casa para utilizar essa qualidade toda, visualizar tudo isso, né? Enfim, é uma tecnologia ainda que está nascendo, que está ainda em andamento, é uma coisa nova, ou seja, eu não vejo muita vantagem nesse 4K para você deixar de comprar um smartphone por causa do outro. A Full HD hoje, na minha opinião, atende bastante. Os dois gravam a 30 frames, tem autofocagem, no caso, tem também autofocagem, o Zenfone Selfie, também tem estabilização e a câmera frontal
de ambas são semelhantes, com a vantagem do Zenfone Selfie ter uma câmera melhor de 13 megapixels, sendo que também as opções de câmera frontal tem autofocus, Dual LED na câmera frontal e o modo selfie do Asus, que o Zenfone 3 não tem. Muito bem, vamos falar do conectividade. Olha só, o Wi-Fi do Asus Selfie, por incrível que pareça, é melhor do que o 3, do que o Zenfone 3. Ele tem o Wi-Fi B, G, N e AC, e o 3 só tem o B, G e o N. O Bluetooth, a diferença é muito pequena, porque do Zen 3 ele tem o 4.1, alguns já dizem que está na versão 4.2, enquanto o Selfie está no 4.0. A USB 2.0, onde você carrega o smartphone, micro USB também para transferir dados, enquanto que no Zen 3 já evoluiu para o tipo C, que é a versão aí mais nova, com maior velocidade também de troca de dados. O Asus Zenfone Selfie tem NFC sim, enquanto o Zenfone 3 não sei por que veio sem o NFC. E o AGPS GLONASS, detalhe que o Asus Selfie também tem para o Baidu, que são os satélites chineses, e o Zenfone 3 só tem AGPS e GLONASS, que são os satélites russos. Então tem mais uma vantagem também no GPS para o Selfie. O restante dos dados, GPRS, ED, enfim, são todos iguaizinhos, com a diferença de velocidade máxima de upload também com uma vantagem para o Selfie, aí de 100 para 50. Os sensores ambos têm os mesmos sensores, acelerômetro, proximidade, giroscópio, bússola, só a impressão digital que o Selfie não tem e o Zenfone 3 tem. Isso também dá uma vantagem para o Zenfone 3 com relação a leitor biométrico. Player de música são também semelhantes, player de vídeo, ambos têm rádio FM, não tem TV, nenhum dos dois. O Selfie tem sim saída de TV, se você tiver um cabo, você conecta o Selfie na TV, enquanto que o Zenfone 3 não tem. O browser deles também é HTML5, né, suporta HTML5, e ambos têm a mesma bateria de 3.000 mAh, com a vantagem do Zenfone Selfie, para alguns, né, uma vantagem de ela ser removível, enquanto que do Zenfone 3, por causa de ele ser lacrado, enfim, ele é todo de vidro, não é possível você tirar a bateria dele. Então essas são as principais diferenças, considerando, obviamente, a questão do preço, né, gente? Olha aí, a diferença dos dois também é grande com relação ao preço. Claro, o Zenfone 3 é um lançamento, então, obviamente que ele vinha com um preço maior mesmo. Ele também tem uma ZenUI mais enxuta, enquanto que a do Selfie vem com uma ZenUI um pouco mais antiga, porém mais cheia de recursos voltados para a fotografia. A conclusão, pelo menos no meu modo de entender, cada um vai ter a sua conclusão, se vale a pena de fato você investir aí quase R$ 1.800 no Zenfone 3 ou ficar com o Asus Zenfone Selfie. Na minha opinião, o que eu faria? Eu ficaria com o Zenfone Selfie. Por incrível que pareça, muita gente vai criticar, mas na minha opinião, não vale a pena você pagar aí quase R$ 600 a mais para você ter um smartphone com visual um pouco diferenciado, mas são R$ 600 a mais, né, gente? Fala a verdade. E a tecnologia do Selfie não está tão ultrapassada assim. Ele está com o mesmo Android Marshmallow 6.0. Aí você vai dizer, mas o 3 vai avançar para o 7 Nougat, o Selfie não vai. Mas, olha, as diferenças de um sistema operacional para o outro são tão pequenas ultimamente. Uma coisinha que muda aqui, outra que muda ali. Eu não sei se ainda vale tirar quase R$ 600 a mais do bolso por causa disso. Sem falar que o Zenfone Selfie é um belo smartphone, são 3 GB de RAM, 32 GB de memória interna. Eu ficaria com o Selfie. Essa é a minha opinião, é a opinião do Tecli, beleza? Um abraço para todos e até o próximo comparativo. Valeu!